Como a China se tornou a maior potência do mundo? Bom, primeiro, como sempre, devemos voltar ao tempo. Desde a época do surgimento da civilização chinesa, há 4.000 anos, até o ano de 1978, muitas coisas aconteceram. A China tornou-se um grande império no século II a.C., quando iniciou a construção da Grande Muralha para se defender dos mongóis. No século XIII, o país começou a ter contato com o mundo ocidental. Na Guerra do Ópio, as Guerras do Ópio, ou Guerra Anglo-Chinesa, foram conflitos armados ocorridos entre a Grã-Bretanha e a China nos anos de 1839, 1842 e 1856, 1860. Retomando. Os chineses lutaram contra o imperialismo inglês, contudo, acabaram perdendo. Os franceses perderam o Vietnã. Os russos conquistaram áreas do norte de seu território. E o Japão tomou Coreia e Taiwan. Os chineses também viram os japoneses ocuparem a Manchúria. Tal situação só se findou com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Em 1949, os comunistas, sob a liderança de Mao Tse-tung, tomaram o poder e realizaram inúmeras mudanças, estatizando as empresas e as propriedades fundiárias e promovendo a ditadura. Em 1950, a China aproximou-se da União Soviética, entrando também na Guerra da Coreia. Vai ter um vídeo sobre essa guerra também. Após a morte de Tse-tung, em 1976, Deng Xiaoping e seus aliados assumiram o poder e colocaram o país em outros trilhos. A partir de 1978, a China iniciou uma série de reformas econômicas, as quais tiveram como base os fartos subsídios estatais, visando tornar o país um grande exportador de produtos de baixo custo e procurando atrair pesados investimentos estrangeiros. Com tais medidas, o país se deparou com um crescimento econômico bastante significativo. Em virtude da mão de obra barata, centenas de empresas estrangeiras foram atraídas para o país, tornando-o uma verdadeira potência exportadora. Tenho certeza que você tem algum objeto que veio da China. Em 1989, mesmo com o fim da URSS, a China permaneceu com seu regime fechado. Basicamente, a política econômica adotada pelos chineses nesse período baseava-se no apoio às multinacionais, que mudavam gradativamente o perfil da economia chinesa. O Estado se esforçava para garantir uma ampla infraestrutura, energia, matérias-primas e mão de obra barata, tudo o que as multinacionais desejavam. O que essas empresas estrangeiras levaram à China foi a tecnologia, o que foi essencial para a modernização do país. Com a produção em massa, os preços dos produtos chineses ficaram baratíssimos em relação a outros mercados, dando para o país uma fantástica competitividade no mercado internacional. Quem nunca encontrou a famosa frase "Made in China" em algum produto? O Estado procurou acelerar ainda mais o crescimento econômico por meio de fortes investimentos na construção de portos, aeroportos, pontes, ferrovias, etc. Como a relação da China com a África e o próprio Brasil, sim, tempos atrás, o Ocidente, como a Europa e os Estados Unidos, ajudavam a África com recursos, mas eles exploravam os minérios e coisas desse tipo já África, deixando o povo mais pobre e o país mais ferrado. Com isso, a China teve um plano de fazer a mesma coisa que o Ocidente fez, mas cumprindo um acordo que seria o seguinte: eles ajudarem os países de lá e pegar os recursos naturais. Assim foi feito, a influência dos Estados Unidos na África caiu e a da China subiu. Motivos que a China ajudou a construir hospitais, ferrovias e muito mais. Assim como o Brasil, com a nova ferrovia da Rota da Seda no Brasil, onde a China está ajudando a fazer com o preço local e não com o dólar. Atualmente, com um nível de crescimento econômico assustador, a China encontra novos desafios. O principal deles talvez seja, justamente, o de diminuir a dependência em relação ao comércio exterior das multinacionais e tentar elaborar uma economia semelhante à ocidental, baseada no consumo interno,
na tecnologia de ponta e nos serviços. Mesmo assim, essa revolução econômica serviu para tirar 400 milhões de pessoas da pobreza. A verdade é que ninguém sabe, ao certo, até onde os chineses podem chegar. De acordo com o levantamento, é provável que, em 2030, 72% da população chinesa façam parte da classe média. Já no Brasil, a expectativa é que esse número chegue a 61%, enquanto, no México, deve subir para 79%. A jornada de um país emergente de renda média para renda alta é tortuosa, e por isso a China tem um plano. Eles planejam mudar os motores de crescimento da economia, de exportações à demanda interna, do investimento ao consumo, da indústria manufatureira aos serviços, do baixo valor agregado à inovação tecnológica de alto valor, diz Gabriela Santos, estrategista de mercados globais, do JP Morgan, no relatório. Com isso, a estimativa é que o PIB da China salte de cerca de os 15 trilhões de reais em 2020 para algo em torno de os 27 trilhões de reais, ultrapassando assim os Estados Unidos na liderança da economia global. Não é que o país de Joe Biden deixará de crescer, é que o crescimento chinês é muito mais rápido. Tanto é que, em 2028, o país de Xi Jinping deve alcançar a cifra de os 35 trilhões de reais, enquanto os Estados Unidos devem avançar de cerca de os 22 trilhões de reais em 2020 para pouco mais de os 30 trilhões de reais em 2028. A China foi a única a ter uma recuperação em formato V bem-sucedida no mundo em 2020, durante a pandemia do novo coronavírus, enquanto os Estados Unidos tiveram um padrão de crescimento mais incerto. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de curtir o vídeo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ